Amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Nosso maior tesouro, que é a palavra do Senhor, é o nosso alimento, é a nossa estrutura. Te põe de pé, igreja. Te põe de pé espiritualmente, igreja. Começa a adorar, começa a glorificar. O Senhor se faz presente em nosso meio. A manifestação do Senhor está acontecendo aqui nesse lugar. Deus está visitando pessoas do outro lado. Vai ter resposta desse culto. Resposta de libertação, de salvação. Eu quero declarar que aquilo que estava travado venha ser destravado na autoridade de Cristo. Que todo impedimento venha cair por terra. Satanás não vai prevalecer. Em nome de Jesus. A Bíblia não mente, ela diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não vai prevalecer contra a minha vida. Não prevalecerá contra a vida de vocês. Então toma posse. Tá difícil, vai ter que ter um basta. Bendito seja Deus. Começa a usar a autoridade que o Senhor já te deu. Você acha que a autoridade é sobre dom e não é. Ele disse, eu vos dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões. Às vezes você mora em um lugar onde você não tem acesso a um pastor, onde você não tem acesso a ninguém que possa orar. Ore você, começa a declarar, Jesus na minha casa não, nas minhas finanças não, na minha saúde não. Jesus chega aqui, Senhor vem aqui. Ele disse que não rejeita um coração quebrantado. Aleluia, glória. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória. Vamos abrir as nossas Bíblias. Eita glória. Aleluia. No livro de João, capítulo 15. Aleluia. Glória. João, capítulo 15. Bendito seja Deus. Você que está aí pode abrir a sua Bíblia, seja no celular, aonde você estiver. Mas acompanhe a palavra. Aleluia. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A palavra do Senhor liberta, salva, converte, né? E eu quero reafirmar aquilo que a intercessora Lúdiva declarou, que o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, venha nos convencer nessa noite. Amém? Trazendo a manifestação da glória de Deus sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. João, capítulo 15. Aleluias. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem encontrou, diga glória. Glória a Deus. Quem não encontrou, peça socorro. Olha, o povo está crente. Eita glória. Aleluia. Amém. Amém? Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Aleluia. Eita Jesus. Olha a Bíblia da serva. Será que já está tão mexida? Pega para mim, por gentileza. Vou mexer nela aqui mesmo. Essa parte aqui. Pode guardar aí. Glória. Paciência, paciência. Aleluia. Esperei com paciência no Senhor e Ele se Glória inclinou a para Deus. mim. Amém? João 15, versículo 1. E o texto diz assim: a videira e os ramos. Aleluia. Amém. O agricultor está na casa. Glória a Deus. O jardineiro está permeando nos nossos corações nessa noite. E a palavra do Senhor diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir o fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Aleluia. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Bendito seja Deus. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Aleluia. Glória a Deus. Sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim se tornarão meus discípulos. Como o Pai me amou
também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhe dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a minha alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, ele de alguém dar a sua própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos. Aleluia. Porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Amém. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, os designei para que vão e deem frutos, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao meu Pai em meu nome, Ele lhe conceda. É o que eu lhes ordeno, é isto, que vocês amem uns aos outros. Amém? Senhor, nessa noite, que essa casa venha ser impactada pelo peso da glória do Senhor. Senhor, libera brasas do teu altar nessa noite. À minha direita, Miguel, à minha esquerda, Gabriel, ao meu redor, os serafins, sobre mim, adiante de mim, o Senhor. Senhor, toma aqueles que estão do outro lado, que eles venham ser impactados pelo peso da glória do Senhor, que aqui vai ser manifesta nessa noite, e que haja libertação, transformação genuína, não mais um culto aonde viemos só para receber, mas um culto aonde verdadeiramente viemos para dar, para nos entregar. Senhor, que a verdadeira redenção tome conta de nós hoje, e que o sacrifício da cruz não seja em vão, que o sacrifício da cruz não fique por aquilo mesmo, mas que a tua glória venha ser manifesta hoje nas nossas vidas, e essa palavra venha ecoar, Senhor, na mente e nos ouvidos daqueles que estão aqui presentes durante este ano, para que eles venham estar enxertados na verdadeira videira. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus se revela como a videira verdadeira e nos chama a permanecer nele. E nessa palavra nós vamos ver que não é nenhum apóstolo, não é nenhum dos profetas renomados, mas é o próprio Cristo falando com a sua igreja. Amém? Amém. É um texto muito bonito, é um texto poético, mas também é muito perigoso, porque muitos leem João 15 com os olhos da religião. Obrigada, minha irmã. E não com o temor da verdade. Amém? Aleluias. Não é apenas um convite que Jesus está fazendo para que seus discípulos fiquem perto dele. Meu Deus, isso é muito tremendo. Eu fui dormir ontem lendo essa palavra, mastigando, falando: Jesus, como o Senhor é cuidadoso, como o Senhor é zeloso. Gente, não há amor igual. Não existe um amor maior do que esse. Glória a Deus. Ele nos ama, mesmo sendo imperfeitos. Ele está o tempo todo zelando. Ei, vem, eu tô aqui, vem cá, eu tô pronto, vem aqui, vem para perto, bendito seja Deus. Amém? É um chamado de permanência radical, a obediência e a prática, a frutificação verdadeira. E aqui, eu lendo ontem, eu descobri um segredo poderoso, que muitas das vezes, muitos de nós não estamos dispostos a encarar. Bendito seja Deus. Aleluia. Aleluia, glória. Muitos pensam que estar em Cristo é uma questão de identidade. Esse culto vai ser um pouco polêmico, Eu creio. mas vai nos sarar, vai nos curar. Eu creio, Jesus. Porque o Senhor não, para Ele não existe paradigma. Só existe uma coisa que pode chamar a atenção do Senhor: um coração quebrantado e voltado para Ele. Amém? E não é uma questão de identidade. Muitos já falam e já se sentem seguros e repetem muitas das vezes. Quantas das vezes nós mesmos falamos: nada pode me separar do amor de Deus. Aleluia. Uma vez salvo, sempre salvo. Mas ignoram o que o próprio Cristo declarou: todo ramo em mim que não dá fruto, Ele corta. E essa parte poucos querem entender, poucos querem absorver, poucos querem ouvir. Amém?
poucos querem lembrar que o mesmo Deus que planta também poda e também corta. Bendito seja Deus. João 15, ele não fala apenas de galhos ligados à videira, mas ele fala de galhos que serão queimados, extirpados, cortados. E ele não fala apenas de amor, mas ele fala também de disciplina. Não fala apenas de bênção, fala que tem que permanecer até o fim. E aqui está o segredo ignorado. É impossível, é possível estar em Cristo e ainda estar cortado? Sim. Para quem era essa palavra? Para os discípulos. Jesus estava falando com a sua igreja. Jesus está falando comigo e com você. Jesus não está falando com o fariseu. Jesus não está falando com o ímpio. O Senhor está falando conosco. Bendito seja Deus. Se não houver fruto, vai ser cortado. Vamos olhar para a advertência de Jesus. Entender o que de fato significa permanecer nele. E descobrir o que o Pai espera de cada ramo que carrega o seu nome. De cada ramo que é marcado pelo sangue de Cristo. De cada ramo que confessou e o reconheceu como o único suficiente Salvador. De cada um que desceu as águas. De cada um que está se posicionando. Bendito seja Deus. João 15, ele só vai ter duas vertentes para nós nessa noite. Aleluia. Ou vai nos salvar, nos transformar, ou vai abalar a nossa fé. Aleluia. Mas que vai mexer com você, vai. Mexeu comigo? A noite foi pequena. O Senhor me confrontou a noite inteira com essa palavra. O Senhor começou a trabalhar em mim desde ontem nessa palavra. Porque quando alguém começa a ministrar a palavra do Senhor verdadeiramente, que carrega o peso da palavra, ele começa a ser confrontado primeiro. Aleluia. Se é uma palavra de bênção, a bênção chega aqui. Se é confronto, o confronto chega aqui. Se é espada, a espada chega aqui. Começa em nós primeiro. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Jesus não está falando com estranhos. Ele está falando com seus discípulos. Ele está diante daquele povo, daqueles homens, de 12 homens que deixaram o seu trabalho, que deixaram as suas famílias, que deixaram as suas casas para seguir o Senhor. Por 3 anos, andando lado a lado com o Senhor. E ainda assim o Senhor os alertou. Se vocês não permanecerem, e as minhas palavras não permanecerem em vocês serão cortados. Aleluia, porque quando a gente permanece no Senhor, a gente dá fruto. Bendito seja Deus. A primeira verdade que João nos ensina é esta: nem todo ramo que está na videira está seguro. Aleluia. Quantas das vezes a gente pensa que a nossa religiosidade vai nos segurar? Deus não quer roupa, ainda que seja apropriado a gente saber como se vestir. Deus não quer, muitas das vezes, você 24 horas andando com a Bíblia debaixo do braço, mas ela tem que estar implantada no teu coração, na tua mente e na tua cabeça. Porque aonde você for, você tem que ter palavra de vida eterna. Você tem que ter palavra de cura para você e para alguém. É bíblico, ide pregar o evangelho, falar do amor de Deus. Aleluia. Essa é uma revelação que eu vejo assim, que muitas das vezes vai abalar alguns cristãos que estão aqui, mas vai ser necessário ser ministrada, vai ser necessário ser pregada. Bendito seja Deus. Aleluia. Essa é a revelação aonde vai trazer para nós que todo mantra que muitas das vezes a gente começa a falar: uma vez salvo eu tô salvo. Não, tô na igreja, vai dar tudo certo. Jesus não disse isso. A Bíblia não me relata isso. Ele disse que os ramos que estão nele ainda assim serão cortados. Porque o critério da permanência não é o pertencimento verbal, mas o fruto visível. Alguém pode dizer amém? Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Então o critério da permanência não é um pertencimento verbal. Que eu posso dizer eu sou de Cristo e ainda assim fazer tudo diferente. Não, eu sou de Deus, eu amo a Deus. E ainda assim não viver como Ele quer que você viva. Bendito seja Deus. Aleluia. O fruto, ele tem que ser visível. Qual é o fruto que você tem dado para o Senhor? Aleluia. Isso significa que não basta você estar conectado na igreja. Aleluia. Não basta você ter um ministério ou estar dentro de um ministério. Não basta você louvar, você cantar, você limpar a igreja. Isso é louvável. Ótimo. Aleluia. Mas não basta ter o nome no hall de membros. Você precisa ser um ramo
que permanece no Senhor. Bendito seja Deus. Porque tem gente que permanece só na hora boa. Tem gente que não se firma quando tudo vai mal. E os ramos, pode ver, quando uma árvore ela está crescendo, ela tem todas as estações. Ela tem o inverno, ela tem o verão, ela tem a seca, ela tem a primavera, ela tem o período dos frutos. Passa-se o vento, passa-se o sol, passa-se a chuva. Nós precisamos permanecer. Aleluia, Bendito seja Deus. O Pai Celestial, Ele não está à procura de folhas. Ele está procurando frutos. E quando Ele vem examinar a videira, Ele não pergunta quantas vezes você foi ao culto. Ele não pergunta quantas das vezes você devolveu o seu dízimo. Ele não pergunta quantas das vezes você fez caridade. Ele não pergunta se você é o porteiro. Ele não pergunta se você é ministro de louvor. Não é isso. Aleluias. Bendito seja Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Amém. Glória a Deus. Ele está procurando fruto que você produziu e vai produzir quando ninguém está vendo. Aleluia. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Porque os frutos, 99,9% deles são no secreto. Aleluia. Os frutos, eles se tornam visíveis por conta própria. Amém. Quando você planta um pé de fruta, a primeira coisa que aparece são seus ramos, seus galhos, suas folhas que antecedem os frutos. Aleluia. Não consegue se esconder um fruto em uma árvore. Aleluia. Todos vão passar e vão ver. Bendito seja Deus. Aleluia. Então, o Senhor está procurando esses frutos. Os segredos que muitos ignoram. Que existem ramos improdutivos ligados até o dia do corte. Aleluia. Eu posso estar dizendo que sou do Senhor, indo para a igreja, não perder um culto, não perder uma oração, nada. Mas está sendo improdutivo. Bendito seja Deus. Eles estão lá, ornamentando o corpo, ocupando espaço. E até mesmo recebendo a mesma seiva, o mesmo nutriente. Mas não dão fruto. E por isso são retirados. E eu vou alertar, não é Satanás. Não é o diabo, é o próprio Deus. Aleluia. Ele tem o poder da poda. Ele tem o poder do corte. Satanás não tem poder de cortar, de matar, se o Senhor não permitir. Bendito seja Deus. Ele corta. E isso é importante demais para ser ignorado, gente. Porque significa que o pai que planta também remove. O agricultor que cultiva com muito cuidado, ele também tem uma tesoura precisa na palma das suas mãos. E ele não erra. Então, muitas das vezes nós estamos orando, bendito seja Deus, atribuindo tantas coisas ao inferno, a Satanás. E muitas das vezes você está passando por um processo de uma poda. E você não está entendendo. Mas hoje você vai entender. Amém? Glória a Deus. Isso deveria gerar temor, reverência, um senso de urgência espiritual em nosso meio. Porque, em vez disso, nós temos tratado a permanência em Cristo como algo automático. Já perceberam quantas das vezes acontece uma coisa, a gente está repreendido. Eu te repreendo, Satanás. E Deus está dizendo, olha a minha tesoura afiada aí. Aleluia! Glória a Deus! Se não bastasse dizer Senhor, Senhor. A palavra diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. A palavra diz, muitos pregarão em meu nome, farão prodígios, farão maravilhas, mas afasta-te de mim porque não te reconheço. Bendito seja Deus. Lá em Mateus 7:21. O fruto é obediência, fruto é transformação, fruto é caráter que resiste ao tempo, fruto não é carisma, fruto não é o que impressiona no domingo, numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta. Bendito seja Deus. E aqui a realidade, ela está sendo ignorada. O corte é uma forma de julgamento, não é um ato de maldade. O nosso Deus, ele é justo. Bendito seja Deus. Seu trono, a base do trono de Deus é justiça. Por isso que nós devemos orar, não é pedindo justiça, é pedindo misericórdia. Porque quando se olha para nós e se posiciona com ato de justiça, a primeira balança que ele vai pesar é para quem está pedindo justiça. Deixa eu ver se você é justo. Olha o nosso servo Jó, o servo de Deus, justo como ele, não houve nem haverá. Olha as provações que aquele homem passou, mas ele não negou o nome do Senhor.
Nós não podemos passar uma dor que nós atribuímos a todos, menos ao verdadeiro. Ah, mas fulano amaldiçoou. Quem amaldiçoou é Deus. Ele começa lá em Gênesis. Abraão, eu abençoo os que te abençoarem e amaldiçoo os que te amaldiçoarem. Bendito seja Deus. A bênção e a maldição está na palma das mãos de Deus. Muitas das vezes nós abrimos a porta, nós abrimos e optamos por escolher aquilo que não vem da parte do Senhor. E essas coisas se multiplicam. E aí a gente começa a culpar quem muitas das vezes foi só apenas um instrumento. Igual ele falou para Satanás: toca em Jó, tira tudo que ele tem, só não tira ali a vida. Precisamos resistir. Precisamos participar da redenção verdadeira. Precisamos sair desse culto como verdadeiros cristãos e não apenas cristãos participantes de um culto que não venha tocar a sua alma, que não venha trazer você reverência e temor. Que nessa noite você saia daqui cheio de temor, cheio de reverência. Senhor, eu quero estar enxertado, eu quero estar enxertada, eu não quero ser cortada, eu não quero ser cortada. Bendito seja Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. A palavra precisa ser pregada. Eu creio. Jesus, aleluia. Isso é um ato de amor. Receba como um ato de amor. Amém. Porque se verdadeiramente Deus não se importasse, Ele já teria nos cortado há muito tempo. Verdade, Jesus. Então sinta-se amado, cuidado e zelado pela mão do Senhor nessa Aleluia. noite. Amém? Amém, Jesus. Aleluia. Quando o pai vê um ramo que não gera vida, ele corta para que a videira não seja deformada, para que os demais ramos não sejam sufocados, para que o corpo de Cristo não se torne uma massa inchada de vaidade sem essência. Esse tipo de mensagem é rejeitado hoje, porque somos ensinados a pensar que Deus só quer nos manter, nos acolher e nos proteger. Glória, glória, aleluia. Mas Ele diz: eu quero te amar, eu quero cuidar de você, eu quero sarar as tuas feridas. Aleluia. Mas fica em mim, permanece em mim. Não importa o que fizeram, não importa o que deixaram de fazer, permaneça. Aleluia. A poda é amor, o corte é juízo, mas a poda é amor. Toda planta que você vai cuidar, você tem que podar para que ela venha crescer forte e saudável. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Ele quer tudo isso, mas antes de tudo, Ele quer nos moldar. Glória a E Deus. se nós, como ramo, Aleluia. não permitirmos que isso aconteça, Ele corta. Não é o diabo que arranca, é o Pai. Eu volto a dizer, não é Satanás, é o próprio Deus. Bendito seja Deus. Isso significa que há dois tipos de corte. O corte da poda, que purifica, limpa e aperfeiçoa, e os ramos que frutificam, e o corte do julgamento, que remove os ramos que recusam a dar frutos. Já viu aquelas pessoas que elas não servem a Jesus? Elas não seguem Jesus porque elas criam para si um próprio Cristo. Se Cristo está falando para você fazer, você tem que fazer. Aleluia. Ah, não vou fazer não. Aleluia. Volto a dizer, evangelho não é cardápio para você escolher o que você quer fazer ou obedecer. É o amor genuíno. Não se ama pela metade. Não se faz pela metade, como a missionária Ludmila ministrou aqui sobre as finanças. E não, isso não é só sobre dízimo e oferta. É sobre todas as áreas da sua vida. Você consegue amar pela metade? Você consegue ser meio amigo? Você consegue ser meio irmão? Não existe. Ou você é ou você não é. Aleluia. Deus não precisa de nós pela metade. Ele disse: eu quero vocês inteiros, porque se vocês estiverem em mim, eu estou em vocês. Bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ambos vêm de Deus. A diferença está no coração do ramo. Amém? Se você dá fruto, será podado. Vou repetir: se você dá fruto, ainda assim você será podado. Glória a Deus. Isso dói, mas purifica, limpa, te mantém estruturado. Se você não dá fruto, será cortado. Isso não dói, porque já não havia mais vida em você. Pergunta inevitável é: qual tipo de corte ou de poda que você está enfrentando? Mas como assim a pessoa não vai sentir? Sabe? Muitas das vezes a pessoa está lá fora, tem muito mais temor do que muitos que estão aqui dentro. Muitos que estão aqui todo dia. Muitos que estão lendo a palavra todo dia. O que Jesus disse para os fariseus? Raça de víboras. Quando eles fizeram da igreja mercado, a palavra vai dizer que Jesus quebrou tudo que estava na frente da igreja. Ele: não reconheço a casa do meu pai, porque vocês estão fazendo como mercado
Não é isso que o Senhor quer para nós. Bendito seja Deus. Tem gente que Deus fala, a pessoa nem sente mais. Tem coisa que Deus fala, a pessoa está com o coração tão endurecido que ela acha que é com todo mundo, menos com ela. Já viu aquele tipo de crente? Nossa, fulano podia estar aqui. Nossa, fulano podia estar ouvindo a palavra. Não, Deus está falando para mim, para você. É para nós. Se for para chegar na outra pessoa, vai chegar de um jeito ou de outro. Mas essa palavra é para nós, então vamos nos alimentar dela. É hora de pensar em nós nessa noite. Jesus está fazendo a limpeza. Você quer ser cortado ou ser podado? Continue enxertado. Bendito seja Deus. Quantas das vezes nós estamos sendo podados com lutas que estão nos levando ao arrependimento genuíno, à humildade, à dependência. Elas nos levam a uma intimidade muito grande para com o Senhor. Mas às vezes a gente está tão seco que mesmo ligado externamente, mesmo estando com o nome no hall de membros, mesmo estando presente nos grupos, mesmo estando no orando, dobrando os joelhos no chão. Aleluia, Jesus. Mas há muito tempo estamos sem produzir o que agrada ao Pai. É verdade, Jesus. Quantas das vezes você olhou para alguém com amor? Quantas das vezes você abraçou quem não merecia? Se Jesus viesse em nosso meio hoje, misericórdia de nós, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós não o reconheceríamos. Glória, glória, Senhor. Porque nós estamos tão religiosos, ligados a tantas coisas inúteis. Estamos esquecendo de dar o fruto de dentro para fora. O fruto muitas das vezes está bonito por fora, mas fica podre por dentro. Quantas das vezes a gente não já abriu uma maçã e tem um bicho lá dentro, ela está apodrecida, está bonita por fora. Muitas das vezes assim somos nós. Aleluia. Não falhamos um culto. Não Glória a perdemos Deus. um horário de oração, Aleluia. mas estamos apodrecendo porque não conseguimos perdoar. Estamos apodrecendo porque não conseguimos nos permitir ser melhores. Estamos apodrecendo porque não queremos que Jesus faça, porque vamos ficar envergonhados diante da roda de amigos, da roda de pai, de mãe. E Deus não trouxe você aqui para ficar envergonhado. Ele trouxe você aqui para dizer que se você quiser verdadeiramente estar enxertado nele, as palavras dele devem permanecer em vocês, ainda que o mundo externo atirem pedras, ainda que muitos tentam arrancar vocês da videira. Bendito seja Deus, permaneçam. Ele não está falando de estar, ele está falando de permanecer, porque nem sempre quando a gente diz estar, a gente verdadeiramente está ali ou permanece ali. Quantos vêm para a casa do Senhor e dizem que o amam, mas amanhã estão matando, roubando, adulterando, mentindo, enganando, blasfemando, Aleluia. desonrando a palavra do Senhor. Glória a Bendito Deus. seja Deus. Aleluia. Glória a Aleluia. Deus. Glória a Deus. Amém, Senhor. João 15 é um chamado a um autoexame. Não para você se sentir acusado, mas para um arrependimento. Jesus está às portas. Jesus está Em voltando. nome de Jesus. Não há confissão de pecado e mudança de comportamento sem arrependimento. Aleluia. Não há. É preciso arrependimento genuíno, de dentro para Glória a fora. Deus. Porque o Deus que corta, ele também enxerta. O Deus que remove, ele também restaura. Aleluia. Mas ele só faz isso com quem está disposto a produzir fruto que glorifica o nome dele e não o seu. Eu vou dar um exemplo. Fruto que Deus quer não são nossas obras. É aquilo que a gente está falando e fazendo e pensando, Aleluia. vivenciando na presença do Senhor. Amém, Jesus. Quantas das vezes eu vim ministrar sem vontade? Cansada. Quantas das vezes eu orei por alguém sem querer orar? Quantas das vezes eu atendi um telefonema cansada, no meio da madrugada? Aleluia. E não era para pensar em dar frutos, mas eu consegui olhar para a pessoa e dizer assim: ali tem uma alma que precisa. Glória a Deus. Aleluia. Se eu não consigo me compadecer com a dor do meu irmão, vou me compadecer com o quê? Aí eu quero que Jesus se compadeça de mim. Aleluia. Quantas das vezes nós passamos pelas pessoas com dias difíceis e nós não temos palavras para alívio? A Bíblia diz que aquele que dá alívio a alguém, alívio recebe. Aleluia. Quantas das vezes nós não conseguimos dar alívio para ninguém porque estamos focados dentro da nossa dor? E gente, uma videira ela tem vários ramos. Aleluia. Qual é a fruta que dá só num Glória a galho? Deus. Qual é a árvore que só tem um ramo? Um galhinho. Não dá. Jesus nunca fez nada pequeno. Aleluia. Tudo que Jesus faz é na unicidade. É para vivermos em
união. Glória a Deus. A igreja é um corpo. E quantas das vezes a gente se acha autossuficiente? Aí a gente se esconde atrás de uma parede e diz assim: eu não quero incomodar. Eu vou orar, Deus também me ouve. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que Deus te ouve, mas nós precisamos um dos outros. Isso é ser igreja. Aleluia. Porque não é eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Amém. E se Ele vive Glória em a mim, Deus. eu te sirvo. Aleluia. Porque a ordenança do Senhor, se aquele quer ser o maior, que ele seja o menor. Aleluia. Porque é melhor servir do que ser servido. Aleluia, Se eu não presto glória para a servir, Deus. eu também não presto para ser servido. Glória. Bendito seja Deus. Amém? Amém. Senhor. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Jesus aqui, ele não fala apenas do corte, mas também fala da poda. E há uma diferença profunda entre os dois. Todo ramo que dá fruta, ele limpa para que dê mais fruto. A poda não é um castigo, a poda é um cuidado. A poda não vem porque Deus se afastou, mas porque ele se aproximou. Glória Isso é o que a Deus. muitos não entendem. Aleluia. E acham que estão sendo podados, acham que estão sendo rejeitados, que estão sendo escarnecidos e não estão sendo vistos, Glória. mas estão sendo limpos. Aleluia. E muitas das vezes se acham que estão sendo abandonados. Aleluia, Bendito seja Deus. glória a Mas a Deus. poda é um sinal de que o Pai ainda está investindo em mim e em Eu você. creio. Ele quer mais de nós. Aleluia. Mas a poda dói. Sempre dói. A poda vai doer. Porque a poda, ela vai envolver perda. Ela vai envolver exposição. E ela vai envolver sangramento. Aleluia. Jesus. Você já percebeu que toda vez que você arranca um ramo ou uma folha, ela solta uma seiva? Ali é vida. O ramo não entende porque está sendo cortado, se já estava dando fruto. Mas o agricultor sabe que se não houver uma poda, o ramo vai estagnar, vai se acomodar e vai perder as suas folhas e as suas forças. Glória a Deus. Aleluia. Seja podado pelo Senhor, em Amém. amor. Glória a Aceite a Deus. correção do Senhor. Amém. A Bíblia fala que ele é um pai que ama, e todo pai que ama corrige o seu filho. Amém. Amém? Glória Assim é o a processo da santificação. Deus corta o orgulho que ainda cresce. Escondido, Deus remove relacionamentos que nos prendem. Deus quebra planos que para nós pareciam Glória a bons, Deus. mas secaria a nossa raiz a longo prazo. A poda é o que impede você de viver de aparência. É o que te purifica da vanglória. É o que te esvazia para que o Espírito possa te encher. Mas hoje a poda é rejeitada. Vivemos uma geração que quer frutificar sem ser confrontada. Vivemos uma geração que quer crescer sem ser corrigida. Aleluia. Que quer poder sem poda. E o resultado é trágico. Nem galhos, Verdade. nem enxertados, Aleluia. sem permanência, vaidosos, cheias de folhas brilhantes, mas sem frutos que alimentam ninguém. Pregadores aclamados, Glória. mas sem vida no secreto. Membros ativos, mas espiritualmente apáticos nas igrejas. Aleluia. Igrejas cheias, mas sem quebrantamento, sem poda. Glória, glória. Não há verdade sem poda. Não há profundidade. E aqui está o segredo da palavra que Deus quer revelar para nós. Amém. Quanto mais fruto você dá, mais poda você vai enfrentar. Bendito seja Deus. Mas você vai crescer brilhante. Você vai crescer cheio da presença. Quantas das vezes as pessoas olhavam para nós e a primeira coisa que elas eram usadas era para desativar ou trazer dúvidas sobre a nossa identidade. E através das podas, dos milagres, das misericórdias, das respostas, nós estamos firmes em Cristo. Aleluia. Você pode não amar o meu Deus, mas eu amo você. Você pode não querer o meu Deus, mas eu quero Ele para você. Glória. Bendito seja Deus, é isso. É me confortar, me confrontar, me podar, ao ponto de eu entender que não se trata só de mim, mas do outro também. Amém? Amém. Amém. Deus não poda quem está seco. Quem está seco, Ele corta. Mas quem está crescendo, Ele limpa. Porque para Deus a meta não é o mínimo necessário. A meta é a abundância de fruto para que dê mais fruto. Não é assim que você faz? Se ela está crescendo, você vai poda para que ela cresça mais. Glória a Deus. Glória, glória. A meta é que você tem que olhar Amém. para que essa situação que você está passando, seja de dor, seja uma tempestade, seja de portas fechadas, eu não sei. Aleluia, glória, glória.
Às vezes você está vivendo um momento em que todas as portas se fecharam. Amigos que você confiava te traíram. Pessoas que poderiam estar e tinham que estar presentes não estão. Glória a Deus. Às vezes você está sofrendo um abandono, um escárnio. Talvez as pessoas que você mais investiu são as pessoas que mais viraram as costas para você. Aleluia. E quando você precisou, dentro dessa realidade, você não teve ninguém. Aleluia. E às vezes você pensa, Deus se afastou. Deus não me vê. E nessa noite a voz de Deus sussurrando, é a poda. Aleluia. Glória a Deus. Estou te livrando de péssimos relacionamentos. Amém, Jesus. Estou te livrando da humilhação. Estou te livrando dos maus negócios. Contratos errados assinados. Portas que se fecharam para que um dano maior, um dano futuro não viesse a acontecer. Para que o nome do Senhor não fosse escarnecido na sua vida. Glória a Deus. Porque quem está lá fora não entende o que se passa aqui dentro. Quem está lá fora, a primeira coisa que eles olham, ai, mas não é cristão. Acham que a gente não passa por tribulação. Acham que a gente não passa por dor. Acham que a gente não passa pela dor, pela poda. E passa. Bendito seja Deus. Aleluia. E eu quero te perguntar. Você já se perguntou? E se for o Pai cuidando de mim e de você com a tesoura santa? Aleluia. E se for amor, o que você está interpretando como abandono? Muitos oram pedindo mais de Deus. Mas quando a poda vem, eles se colocam numa posição de resistência. E esquece que quando tem mais dele em nós, menos de nós temos que permanecer. Porque quanto mais com o Senhor andamos, mais parecido com eles ficamos. Glória a Deus. Quanto mais estamos com o Senhor, mais dele haverá em nós. Bendito seja Deus. A poda é um processo de sermos reduzidos para que ele cresça. A oração não é, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. O Senhor é, então deixa eu te podar aqui, que tu está querendo crescer demais. Teu orgulho está querendo aparecer. A tua desobediência está inflamando demais. E está trazendo consequência para quem está ao redor. Bendito seja Deus. É o esvaziamento que antecede a humilhação. Aleluia. Precisa se esvaziar, se humilhar. A multiplicação é o corte que gera vida. O autor da carta aos Hebreus, lá em 12:6, fala isso. Porque o Senhor corrige a quem ama. Ele açoita e disciplina a qualquer um que ele recebe por filho, por filha. Aleluia. A poda é disciplina amorosa, não vem para destruir, ela vem para moldar. Ela não vem para arrancar. Aquilo que está te fazendo crescer, ela vem para arrancar as ervas daninhas. Aquilo que muitas das vezes você não vê. Quantas das vezes nós olhamos para alguém ministrando uma palavra ou lendo na Bíblia e você já se perguntou, isso não é pecado não. Aonde que isso é pecado? Beber, não, para mim não é pecado. Fumar, roubar, matar, não existe pecadinho, pecadão, pecado é pecado. O que vai diferenciar as consequências. Glória a Deus. Uma vida com Deus, ela tem que ser uma vida alicerçada na palavra. Aleluia. Bendito seja Deus. Não adianta eu mentir para você ou contar uma história que não existe. Porque a vida de Cristo, ela tem que ser regada à oração, a jejum, à santificação, à renúncia. Para que ninguém venha roubar a tua paz. Aleluia. Por que ele falou, Pedro, homem de pouca fé? Eles não estavam nem com medo da tempestade, eles estavam com medo de Jesus que vinha vindo sobre as águas. Quantas das vezes nós olhamos para Deus na nossa vida e dizemos que não é Ele? Aleluia. E é exatamente Ele que está fazendo, que está apertando, que está cortando, que está alinhando para que você não morra nessa situação, para que você não permaneça secando, para que você venha dar frutos. Aleluia. Bendito seja Deus. A poda, gente, ela não vai acontecer no palco. Ela acontece no secreto. Aleluia. Ela acontece no joelho, no chão, no choro, com a boca no pó. É verdade, Pai. Porque quantas das vezes nós morremos dia após dia para aquilo que ninguém sabe? É verdade. Quantas das vezes nós renunciamos pecados que ninguém sabe, mas estamos lutando para que eles não se apoderem de nós? Aleluia. Glória. Quantas das vezes nós temos que morrer para algo que a gente tanto queria? Um relacionamento que a gente almejava, uma porta de emprego que a gente queria, mas que a gente sabe que verdadeiramente não vinha e não era propício da mão do Senhor. Aleluia. E esse Glória a processo Deus. não é popular, não é confortável, mas ele é santo.
Ele nos estrutura. Bendito seja Deus. A poda, ela é uma linguagem silenciosa do amor de Deus. É o Pai dizendo para mim e para você: você ainda vai valer a pena. Glória a Deus, aleluia, eu creio. Aleluias. Glória a Deus, Aleluia. bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Aleluia, Senhor. Amém, Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Vamos valer a pena. Vai dar certo. Eu creio, Jesus. Aleluia, eu creio. Quantas incertezas permeiam a nossa cabeça. Bendito Quantas seja dúvidas Deus. temos ao nosso deitar. Eu sei que muitos aqui têm um sono muito pouco. Quantas dúvidas, quantas orações, quantos clamores. E quantas das vezes é difícil para nós nos submetermos à poda. Aleluia. Mas é Deus dizendo, vai valer a pena. Glória a Deus. Continua enxertado, continua enxertada. Vai valer a pena. Amém, Jesus. Aleluias. Eu ainda vejo a glória fluindo Aleluia. sobre a sua vida. É Deus falando para os discípulos, eu vejo o que vocês vão dar. Aleluia. Não é o que Glória vocês a estão Deus. sendo agora. Glória. O que eu tinha para dar há 20 anos atrás? Há 15 anos atrás, nada. Aleluia. eu creio. Bendito Mas seja olha o que o Senhor me transformou. Olha o que Ele vem me transformando, me podando, Aleluia. para que eu venha dar para Ele. Não é para mim, é para Ele. E eu fazendo por Ele, vocês acham que Ele não vai fazendo por mim? Vocês fazendo para Ele, vocês acham que Ele não vai fazer por vocês? Glória a Obrigado, Deus. Jesus. Aleluia. Aceite a poda Glória. com humildade e não resista ao toque da tesoura celestial. Aleluia. Porque depois da poda vem um fruto. Glória a Deus. Glória. Permanecer. João 15 é permanecer. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Bendito seja Deus. Amém. Senhor, O que isso significa? A maioria pensa que permanecer em Cristo é simplesmente não sair da igreja, é continuar acreditando em Deus ou dizer que você tem fé. Mas Jesus está falando de algo muito mais profundo, mais exigente, mais real. Permanecer não é ocupar um lugar fixo, é manter uma relação viva, ativa e obediente ao Senhor. Aleluia. É estar Aleluia. Santo. preparado e não estar parado. Amém. Você tem que ser crente, não só na igreja, mas fora dela. Você tem que amar a Deus, não somente na igreja, mas fora dela. Amar a Deus no seu trabalho, amar a Deus no meio da sua família difícil, amar a Deus quando uma porta se fecha, amar a Deus quando algo não dá certo, amar a Deus quando o Senhor diz não. Amém, Senhor, amém. Deus, eu creio. Bendito seja Deus. Aleluia. Muitos Glória, glória. estão, mas não permanecem. É estar ligado à seiva da videira dia após dia. Aleluia. Muitos acham que permanecem, mas não permanecem. Verdade. Estão ligados por uma cultura, por uma tradição, ou por conveniência, Glória a Deus. ou porque nasceram um lar cristão, ou porque tem um cargo, porque gostam do ambiente, são simpatizantes Aleluia. daquilo que ouvem, Glória a Deus. mas as nossas raízes, ou algumas raízes, estão mortas. Aleluia. A sua conexão com Cristo é apenas nominal. E o próprio Jesus, ele se antecipou nisso. Ele não disse, se estiveres ligados a mim. Ele disse, se permanecer. Porque dizer que está com ele, ter experiência com ele, não quer dizer que nós vamos permanecer. O que Paulo vai dizer? Aquele que permanecer até o final receberá a coroa da vitória. Porque é mais difícil para nós que conhece permanecer do que para aquele que não conhece. É mais difícil para nós obedecer, porque vai confrontar. Primeira coisa que a gente diz, eu não concordo, eu não quero, eu não acho que seja assim. Mas Deus não está perguntando para nós. Quando ele deu a palavra, ele não perguntou o que vocês acham. Ele disse, não, é assim, a conversa é pura Aleluia. e sucinta e direta. Então, o se, ele revela uma condição, uma escolha, uma responsabilidade, uma escolha de permanecer. E não é um destino automático, é uma caminhada diária. Vocês acham que as pessoas não me medem? Medem. Medem meu falar. Medem a roupa que eu visto. Medem os ambientes que eu ando. Aleluia. Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do E Senhor. muitas das vezes, para mim não há nada demais fazer algumas coisas ou estar em certos ambientes, mas para não envergonhar o nome do Senhor, Aleluia. Glória. eu me atenho. Aleluia. Aleluia. Glória a Glória ao Deus. seu nome, Jesus. Aleluia. Porque tem coisas que não vai mais ser convenientes para mim. Aleluia. Porque se eu digo que eu amo, por que eu vou maltratar? Se eu digo que eu amo, por que eu vou desobedecer? Se eu digo que eu amo, por que eu vou entristecer? Glória a Deus. Ele diz, aquele que não faz aos pequeninos, não faz a mim. Mas os que faz aos pequeninos estão fazendo a mim.
Por que eu estou levando o outro a pecar? Por que eu estou levando o outro a irar? Por que eu estou levando o outro a fazer o que não é correto? Só porque eu quero fazer? E a minha responsabilidade enquanto ramo na videira. Glória, aleluia. Amém? Glória a Deus. É uma resistência ao pecado. É uma disposição em obedecer, mesmo quando a gente não entende. Glória. E isso não é sobre perder a salvação por acidente. Aleluia. É sobre rejeitar conscientemente a nossa dependência de Cristo. Aleluia. E Cristo ser o cabeça. A gente vai ter que rejeitar aquilo que nós tomamos como garantia na nossa vida. E deixar o Senhor trabalhar. E Ele tomar verdadeiramente e ocupar o seu lugar que é devido. Como cabeça. Aleluia. Depois de você ler a palavra com fome, a obediência ela vai se tornar seletiva. As convicções elas se tornam flexíveis. Já ouviu? É assim que o diabo ele entra. E é assim que muitas das vezes nós permitimos que ele entre. E é assim que muitas das vezes nós nos comportamos. Não, vou ler a palavra, já não sinto tanta fome, já não me toca, não me confronta. E aí as coisas vão se tornando flexíveis. O que era pra gente imprescindível, agora já não é mais. Não, tá tudo certo. Não, Deus não vai olhar, não vai ligar. Aleluia. Nós nos tornamos autônomos, independentes e autossuficientes. E isso nos leva à seca. Isso nos leva a ser cortados. Aleluia. Secar é um processo silencioso. Não acontece de um dia para o outro. Primeiro você deixa de orar, depois você não tem mais fome pela palavra. E aos poucos você vai se tornando desobediente. Mas o ramo está ligado. Ainda que o coração esteja endurecido. O ramo está ali. Mas por dentro já secou. O meu pai, o seu pai, Aleluia. ele não mede pela nossa aparência. Verdade, Jesus. Ele examina o que tem dentro. Ele vai examinar a nossa essência. Para muitos, alguns não vão gostar do nosso cabelo, da nossa altura, da nossa cor, do nosso modo de falar, da nossa forma de conduzir. Mas o Senhor não vai olhar para isso. Ele quer saber se nós estamos enxertados nele, permanecendo nele e ele em nós. Amém? Amém, Jesus. Aleluia. Quem entende que estar em Cristo não é um status, estamos quase terminando. É um chamado diário à obediência. A rendição e ao fruto. Jesus é claro. Nisto é glorificado o meu Pai. Aleluia, Jesus. E assim serei os meus discípulos. O fruto não é um adorno na vida cristã. Aleluia. Ele é a evidência de quem realmente permanece em Cristo. Glória a Deus. A maioria das pessoas que me mandam bom dia, que são várias, geralmente elas dizem: ei, bispa, tudo bem? Meu irmão, o vento tá aqui, o cabelo não tá nem em pé, de tanto que o negócio tá... E o barco tá, ó, pra lá e pra cá. Glória a Deus. E é demônio do lado, gente do outro, eu do outro, o meu eu do outro. Aleluia. Vai Glória tudo a bem. Deus. Vai tudo bem. Amém. Jesus não perde o controle quando nós Glória a perdemos o Deus. controle. Jesus não sai do seu trono quando nós não o reconhecemos de lá. Jesus não perde seu poderio, porque nós às vezes esquecemos que ele tem poder. Não esqueça que você é pó. Aleluia. Você é pó. Glória. Ele pode todas as coisas. Que ele disse: Jeremias, dessa casa do oleiro, Aleluia. vai lá ver o que eu faço com o homem. Glória a Eu Deus. pego, eu quebro, eu faço, eu refaço. Deus não emenda, não cola nada. Ele quebra e refaz. Aleluia. Ele é Deus. Se fosse remendar em nós tudo que não presta, como é que nós andaríamos nessa terra? Aleluia. Teve que quebrar nós. Quantas das vezes nós fomos quebrados, pisoteados, humilhados? A solidão nos assolou, o medo batendo dia após dia por uma causa, por uma dívida, por um relacionamento. E nós estarmos ali presos àquela circunstância. E ele continuava no mesmo lugar que ele está, Aleluia. Glória, no trono. glória, aleluia. Glória a Deus. Mas no final, que fruto é esse, bispo? Aleluia. Muitos acham que o fruto é fazer pela igreja, quer ganhar almas, quer ser usado com dons. Mas Jesus nunca disse que fruto é quantidade. Aleluia. E nem que fruto é desempenho. O fruto que o Pai procura em nós é o caráter de Cristo. Aleluia. Por isso que ele disse: se vocês permanecerem em mim, eu estarei em, não é com, em, dentro. Eu posso andar com alguém aqui e amanhã não estar mais com ele. Mas se eu tenho alguém aqui, independente da presença, ele vai se continuar dentro. Aleluia. Glória a Eu Deus. posso não vê-lo fisicamente, mas eu continuo amando. Amém. Quantas das vezes as esposas saem para trabalhar, os maridos saem para trabalhar, os filhos saem para estudar? As mães deixam de amar? Não.
Os maridos deixam de amar suas esposas, Não. mas continua ali o sentimento. É isso que Deus está falando. Aleluia. Ainda que muitas das vezes você não vai sentir a minha presença, ainda muitas das vezes que você não possa ver a minha mão agindo o que eu estou agindo, que o silêncio de Deus muitas das vezes nos acomete, mas Ele está dizendo, eu estou aqui, eu estou aí dentro, eu estou em vocês. Aleluia. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Paulo diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto que glorifica o Pai. Você tem dominado suas emoções, você tem dominado a sua carne, Aleluia. você tem tido amor, você é uma pessoa alegre, peça olho de alegria. Quantas pessoas eu vejo com a cara, sabe, turrona ou triste por uma situação. Gente, tem gente que pensa que a gente não passa nem prova. Tanto que a gente ri, o tanto que a gente tá, bom dia, Pai do Senhor, e aí varão, e aí tá tudo certo, vai dar certo. Mas bispo, a casa tá caindo, moço, já deu tudo certo. Aleluia. Olhos de alegria. A Bíblia diz que até a tristeza salta de alegria quando o Senhor se faz presente. Bendito seja Deus. Jesus, alegria do Senhor. Cadê a tua bondade? Cadê a tua fé? Glória a Deus. Esse é o fruto que glorifica Deus. Esse é o fruto que o mundo não pode falsificar. Glória a Deus. Porque vai ter folha verde o tempo todo. O ramo vai estar seguro. Eu creio. Isso vai ser visível. Glória. Bendito seja Deus. Esse é o fruto que Deus procura. Amém? Amém, Jesus. O Pai não se Glória a impressiona Deus. se você não der frutos. Porque o que Ele procura é um caráter de filho, Glória. reproduzido no coração de Cristo. Amém, Jesus. Às vezes você diz assim, mas eu queria estar tanto mais na igreja, eu queria fazer tanto. Você só não pode se perder. Aleluia. Você pode fazer, você pode trabalhar. Glória a Deve, Deus. para você estar enxertado na igreja. Glória. Às vezes você está ali, quantas das vezes eu perdi a conta, vamos encerrar. Quantas das vezes eu perdi a conta de estar servindo numa cantina, fazendo a obra, entregando uma cesta básica, ou eu fazendo uma visita, e Deus fala comigo. Aleluia. Deus acalma a minha alma. Glória a Deus. Nós não podemos achar que Deus só vai estar num culto onde tem uma palavra profética. Deus está em todo lugar. Jesus mesmo diz, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Não é pelas palavras, não é pelo carisma, não é pelos dons, é pelo fruto. Aleluia. É pelo Glória a coração que Deus. você carrega. Amém? Amém. Então pergunte a você, que tipo de fruto você tem produzido? Aleluia. Você tem alimentado pessoas à sua volta com aquilo que Deus te deu? Com aquilo que você já aprendeu? Aleluia. Ou você tem passado as pessoas passarem fome perto de você Aleluia. espiritualmente? Glória a Deus. Ou você só está enfeitando a videira? A aparência tem cheiro de Cristo? Aleluia. Ou é só religiosidade? Glorificar o Pai? Ou apenas você? É verdade, Jesus. Esses questionamentos, eles têm que minar na sua cabeça, no seu coração, noite e Glória a dia. Deus. Glória, glória. Aleluia. Ele disse, guardarem os meus mandamentos. O amor verdadeiro é demonstrado em prática. Quantas das vezes nós falamos que amamos, mas não obedecemos? Quantas das vezes falamos que amamos, mas não cumprimos? Quantas das vezes falamos que amamos, mas nos afastamos? E ele disse, o Pai ama aqueles que permanecem, e os que permanecem obedecem. Aleluia. Não por medo, Glória a Deus. não por uma obrigação religiosa para que os outros vejam, Aleluia. porque era isso que os fariseus faziam. Eles iam para o meio da rua orar, eles iam para o meio da rua distribuir o que precisava para os outros ver o que eles estavam fazendo. Ele diz lá em Mateus 25, raça de víboras, malditos sejam vocês que dão dízimo do endro e dão cominho, mas não buscam por justiça, não Aleluia. cuidam do órfão, não Glória a cuidam da Deus. viúva, não olham para o próximo, não olham para os meus pequeninos. Aleluia, Jesus. Você já se perguntou o que você está sendo? Resista à poda, Chega aqui. resista ao confronto. Senhor, eis-me aqui. Se tiver que doer, só me põe de pé. Porque eu não abro mão da tua presença. Eu não abro mão de andar com o Senhor. Pode podar, mas me põe de pé. Pode podar, mas não abra mão de mim. Me segura, Jesus. Não me larga, Jesus. Não me solta, Jesus. Porque quantas das vezes nós soltamos o Senhor? Nós abrimos mão dele por pequenas coisas. Diga pra ele, ainda que eu erre, ainda que eu peque, não me solta, me segura. Eu necessito, eu sou carente dessa graça. Eu preciso, eu necessito permanecer para que você não perca a sua salvação. Olha a batalha que você enfrenta para estar num culto como esse. Aí você quer perder por causa da que a sua carne está gritando. Você não consegue se controlar. Não, Jesus. Eu creio, Pai.
Me ajuda. Aleluia. Só Ele pode. 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 Aleluia, glória, glória, glória. Toda Glória árvore a que Deus, não dá aleluia. fruto, Mateus 19 diz assim, toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. E lá em Mateus 13:50 diz assim, e lançaram os anjos, os maus, na fornalha de fogo. Aleluia. Não é exagero, é justiça, mas ainda há esperança, porque enquanto o ramo estiver ligado, há tempo de buscar na videira. Aleluia. Enquanto há poda, há amor. Glória a Deus. Enquanto há confronto, há misericórdia. O que não dá mais tempo é de nós vivermos um evangelho fingido. É carregar uma cruz que muitas das vezes a gente tira ela e coloca de lado porque acha difícil de carregar. E ele disse, aquele que me ama, pegue a sua cruz e siga-me. Aleluia. Negue-se a si Glória mesmo. Deus. Quantas das vezes deixamos de fazer a vontade do Senhor para fazer a nossa, porque nós achamos, nós não Glória queremos. a Deus. Ele nunca perguntou se nós queríamos. Ele disse, quer vir? Se você está aqui e me ama, ouve as minhas palavras. Aleluia. Você já imaginou e se perguntou? Glória. Você já perguntou? Senhor, leve essa pergunta para a sua semana. Aonde o Senhor quer que eu te sirva? Aleluia. O que o Senhor quer de mim? Seja verdadeiro, seja verdadeira. Aleluia. Senhor, se revela a mim. Amém. Fala comigo. O Deus que fala comigo, fala com você. O Deus que fala com você, fala Aleluia, comigo Jesus. também. Glória a Deus. Senhor, traz em mim um arrependimento. Porque a palavra diz que o amor do Senhor, ele nos constrange. É verdade. Senhor, traz um constrangimento Aleluia, Jesus. por aquilo que eu não estou fazendo. Aleluia. Desperta em mim, traz a consciência, o meu erro. E Espírito Santo do pecado, que o Espírito Santo do Senhor, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, traz aonde eu estou pecando. Aleluia. Porque muitas das vezes, na nossa visão, não é pecado. E o Senhor já condenou. Aleluia. Glória. Deus não vai tirar uma vírgula para favorecer a mim e a você. Quantas das vezes você está traindo? Quantas das vezes você está julgando? Quantas das vezes você está desobedecendo? Quantas das vezes você está enganando? Aleluia. E você se escondendo atrás de um evangelho falso? Não, eu não faço porque Deus me conhece. Quem te conhece é Ele. Aleluia. Ele verdadeiramente te conhece. Senhor, eu era assim, mas não quero ser mais. Expurga de mim essa dor, Aleluia. essa ira. Ele disse, irai-vos, mas não pequeis. Nós não somos perfeitos, mas precisamos estar enxertados nele para sobreviver às tempestades da vida. Glória a Deus. Para sobreviver às estações da vida. Glória. E a maior palavra é, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Glória a Deus. E o último mandamento, na palavra que nós acabamos de ler, o que eu lhes ordeno é uma ordenança. Você está entendendo que é Jesus que está ordenando para mim e para você? Glória Não a é Deus. o que a bispa acha, não é o que a Lohana acha, o que a Ludmila acha, o Pedro acha, a Mariana acha. É o que Jesus ordenou. Amem uns aos outros. Amém. Que tipo de amor é esse que nós estamos carregando? Glória a Deus. Ah, mas eu faço mal só para mim. Cristo está onde em você? Você está açoitando Cristo através do seu corpo, das suas emoções? Aleluia, Jesus. Permaneçam nele. E sem dúvida, porque a palavra não mente, ele vai permanecer em vocês. Amém? Amém. Louvado seja Deus Glória pela a palavra. Deus. Glória a Deus. Aleluia.